Só para repetir na gravação, nós vamos fazer uma meditação então do Evangelho de domingo, Evangelho de São João, capítulo 2, versículos 13 ao 22, uma leitura divina, né? Primeiro passo, a leitura. Alguém pode ler para mim? Eu. Qual que é os Beleza. capítulos? E tem a Sarinha. É o capítulo 2, versículo 13 ao 22. Está aí no chat, Vinicius. Eu vou ler. A Sarinha lê, pode ser. Ninguém subiu ao céu, senão aquele que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu. Calma aí, Como Sarinha. Moisés... Eu acho É o que você 13. está errada. Evangelho de São João, capítulo 2, versículo 13 a 22. Desculpa, gente. Falha Estava nossa. próxima a Páscoa Acontece. e Jesus subiu a Jerusalém. Encontrou no templo os negociantes de bois, ovelhas e pombas, e mesas dos trocadores de moedas. Fez ele um chicote de cordas, expulsou todos do templo, como também as ovelhas e os bois. Espalhou pelo chão o dinheiro dos trocadores e derrubou as mesas. Disse aos que vendiam as pombas: tirai isso daqui e não façais da casa de meu pai uma casa de negociantes. Lembraram-se então os seus discípulos do que está escrito: o zelo da tua casa me consome. Perguntaram-lhe os judeus: que sinal nos apresentas tu para procederes deste modo? Respondeu-lhes Jesus: destruí vós este templo e eu o reerguerei em 3 dias. Os judeus replicaram: em 46 anos foi edificado este templo, e tu has de levantá-lo em 3 dias? Mas ele falava do templo do seu corpo. Depois que ressurgiu dos mortos, os seus discípulos lembraram-se destas palavras e creram na Escritura e na palavra de Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Eu vou pedir para o Fernando fazer a leitura novamente. Toda vez que nós formos iniciar uma meditação da Sagrada Escritura, o ideal é que a gente faça a leitura várias vezes, até se deter em algum versículo específico, alguma passagem específica e ficar, digamos assim, como que ruminando ela, né? Você pode ler, Fernando? O meu áudio tá bom aí? Tá ótimo. É só até o 22 mesmo ou termina no... É só até o 22. Tá. Estava próxima a Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Encontrou no templo os negociantes de bois, ovelhas e pombas, e mesas dos trocadores de moedas. Fez ele um chicote de cordas, expulsou todos do templo, como também as ovelhas e os bois, espalhou pelo chão o dinheiro dos trocadores e derrubou as mesas. Disse aos que vendiam as pombas: tirai isto daqui e não façais da casa de meu pai uma casa de negociantes. Lembraram-se então os seus discípulos do que está escrito: o zelo da tua casa me consome. Perguntaram-lhe os judeus: que sinal nos apresentas tu para procederes deste modo? Respondeu-lhes Jesus: destruí vós este templo e eu o reerguerei em 3 dias. Os judeus replicaram: em 46 anos foi edificado este templo, e tu has de levantá-lo em 3 dias? Mas ele falava do templo do seu corpo. Depois que ressurgiu dos mortos, os seus discípulos lembraram-se destas palavras e creram na Escritura e na palavra de Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O zelo por tua casa, pelo menos na minha tradução está escrito, né? O zelo por tua casa me devorará. O zelo por tua casa me devorará. É um versículo, né? Versículo 10 do Salmo 69, que veio à mente dos discípulos durante esse acontecimento. E é esse o tema principal da nossa meditação, né? A gente vai chegar até esse versículo e vai trabalhar um pouquinho com ele. O zelo por tua casa me devorará. Mas antes vamos começar desde o início, né? O Evangelho narra o momento em que Cristo subiu até o templo de Jerusalém
pela primeira vez. Então, nós sabemos que Cristo teve 30 anos de uma vida escondida, junto a Nossa Senhora, junto a São José, trabalhando, e 3 anos de vida pública. Os evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, eles como que compilam a vida de Nosso Senhor, desses 3 anos da vida de Nosso Senhor em um só ano, né? Principalmente o evangelho de Marcos, que é muito sucinto. O evangelho de João, por sua vez, ele é bem mais detalhista, ele apresenta esses 3 anos e mostra que essa ida de Cristo, onde ele expulsa os vendilhões do templo, é a primeira ida de Nosso Senhor ao templo de Jerusalém. Os judeus tinham esse costume de subir ao templo toda a Páscoa para oferecer um sacrifício, né? Então, sempre saíam de onde moravam, iam até Jerusalém, e no templo sagrado de Jerusalém ofereciam um sacrifício. E o que tinha ali ao redor do templo? A Sagrada Escritura fala, né? Tinha vendedores de bois, de ovelhas, de pombas, assim como os cambistas, né? Os trocadores de moedas. Por que era necessário tudo isso, né? Como eu falei, eles faziam um sacrifício. O sacrifício era de um animal. Então, ou era um boi, ou uma ovelha, ou uma pomba. E a pessoa, muitas vezes, ela saía lá de longe. Então, ela não vai levar um boi da casa dela até o templo de Jerusalém, enquanto ela vai fazer a peregrinação, entendeu? Então, precisava vender o animal ali, ao redor do templo, né? E a outra coisa muito interessante, com que moeda eles chegavam a Jerusalém? Alguém sabe? Eu vou fazer essa pergunta. Era uma moeda do Império Romano, né? Então, era uma moeda com inscrição de César. E esse era o problema. Hoje em dia a gente conhece, né? Vocês podem falar, a gente vê muito dinheiro com nota da carinha do presidente, ou a carinha do rei, da rainha, certo? Um símbolo, enfim. A gente tem muitas moedas que nós cristãos utilizamos sem problema algum, é claro. E na Inglaterra, por exemplo, deve ter lá, sei lá, a face daquela rainha que tem 120 anos, não sei, tô brincando, que não eu. Mas, enfim, não é problema algum que tenha, assim, uma moeda com a inscrição do líder político. Mas, no Império Romano era diferente. A gente sabe que o César não era simplesmente uma figura política, mas ele também era uma certa figura religiosa. Ele era divinizado. E esse era o problema. Aquela moeda, na mente dos pagãos do Império Romano, era um ídolo, entende? O César, ele era cultuado como um deus, como uma divindade. Então, essa moeda não podia entrar no templo de Jerusalém, porque consiste no pecado de idolatria, um pecado contra o primeiro mandamento. Está colocando um líder político no lugar de Deus. Então, era proibido. E por isso que ali, ao redor do templo, nós tínhamos cambistas, trocadores de moedas. Eles pegavam a moeda do Império Romano e trocavam por outra que não tinha inscrição alguma do César, né? Então, era show de bola, né? Enfim, como eu falei, os animais eram vendidos para serem sacrificados. E qual que é o sentido, na realidade, do sacerdócio no Antigo Testamento e do sacrifício no Antigo Testamento, né? O sacrifício era oferecido pelo sacerdote. Então, o sacerdote, digamos assim, o que ele faz, né? Qual é a sua identidade? É o realizar o sacrifício. O dízimo, Sarina, não podia ser pago na moeda romana, não. Para fazer uma oferenda em dinheiro no templo, tinha que ser essa moeda que você trocava com os cambistas. Bem, pelo menos eu suponho que sim. Enfim, então o que era distintivo no sacerdote? Era ele quem fazia os sacrifícios. E qual que é o significado do sacrifício? Hoje a gente tem hoje é uma palavra que tem uma conotação muito negativa. A gente pensa sacrifício, né? Tipo, trem muito antigo, sabe? Um trem muito ultrapassado, sabe? Um trem ruim, nós não fazemos mais isso, né? Matava os tadinhos, os animais. Nós temos que entender, em primeiro lugar, que o culto judaico, o ritual de sacrifício, ele foi instituído pelo próprio Deus no Antigo Testamento. Foi o Senhor quem o instituiu. Então, em essência, ele não pode ser ruim. Pelo contrário, ele é dotado de um significado e de uma profundidade simbólica muito grande.
né? O que representava o animal que estava ali sendo sacrificado? Em geral, os pecados do povo de Israel, né? Então, qual é a pena de um pecado? A pena de um pecado, a igreja nos ensina, são duas penas, né? Nós temos a pena eterna, por exemplo, né? E essa é a que é a mais, digamos assim, pesada, né? Um pecado, o pecado mortal nos afasta da comunhão com Deus, né? Pelo seu próprio conceito, nós mesmos nos optamos por se afastar de Deus. Essa é a pena eterna do pecado, que é solucionada com a confissão. Mas, apesar disso, há uma outra pena que ainda mesmo a confissão não apaga, que é a pena temporal, né? Que ela precisa ser expiada com o quê? Com penitência, por exemplo, né? Então, pensa numa porta. Quando nós pecamos, é como se nós furássemos um prego numa porta, né? A confissão tira o prego do pecado, mas continua o buraco. Essa é a pena temporal, digamos assim, né? Ou, e, e ela precisa ser pagada, né? Ela precisa ser expiada. E essa expiação exige um sacrifício, exige vamos recompensar o mal que eu fiz, algo assim. E como se recompensa aqui a ferida que se faz contra Deus? Bem, quando a ferida é dirigida contra Deus, nós dirigimos a ferida contra aquele que é infinito, contra aquele que é puro amor, né? Então, por menor que seja, a infinitude de Deus faz com que o pecado também seja também por natureza infinito. Ou então ele na hora de se pagar no Antigo Testamento era aquilo que seria necessário para, mas isso vai ficar até mais claro depois quando eu for falar, seria necessário para pagar um pecado seria a vida. E como os judeus não podem, como os homens não podem oferecer a vida, né, nós não vamos nos matar, então aquele animal tomava o lugar do homem e simbolizava o homem que se sacrificava, que sofria pelo seu próprio pecado, pedindo perdão. Mas, enfim, o que eu queria falar aqui não era exatamente do sentido do sacrifício, né? Mas é interessante que a gente entenda. No Antigo Testamento nós temos o sacerdote é aquele que oferece o sacrifício, certo? E que ele tem um profundo significado simbólico, e que ele é instituído pelo próprio Deus no Antigo Testamento, né? Um culto feito pelo próprio Deus para que o coração do homem entre em comunhão com o Senhor, né? Para que ele peça perdão dos seus pecados, para que ele expie as suas faltas, para que ele ande no caminho da retidão, né? Veja só que até o vocabulário começa a aparecer um pouquinho, como do Antigo Testamento. Então, aquilo que desperta o que nós mostramos, o que a passagem fala, né? A santa ira de nosso Senhor fica santamente irado naquele momento. Aquilo que desperta a ira dele não é um ódio contra o sacrifício em si, contra o ritual em si, né? Mas é a perversão desse sacrifício. É a desonestidade que passa a ficar envolvida ali. É o esvaziamento do verdadeiro significado do ritual. Então, aquilo mesmo que Deus instituiu para que os homens se santificassem e entrassem em comunhão profunda com Ele, isso mesmo foi convertido pelos homens em negócio, né? Em motivo de condenação. Então, é aquela palavra que o profeta Isaías já falava e que Cristo lembrou, né? Isaías capítulo 29, mais ou menos. Isaías disse: Este povo somente me honra com os lábios. Seu coração, porém, está longe de mim. Era isso que faziam os judeus. Era uma honra de lábios. Mas do coração deles não estava ali no ritual. Né? E continua Isaías dizendo: Vão é o culto que me prestam. É o Senhor que fala pela boca de Isaías. Vão é o culto que me prestam, porque ensinam preceitos que só vêm dos homens. Essa palavra de Isaías é muito bonita e o próprio Jesus recorda. E veja bem, qualquer semelhança com a nossa vida, ela não é nem um pouco uma coincidência, tá, gente? A Sagrada Escritura fala conosco, né? Não é uma coincidência. Vamos ver, em primeiro lugar,
Vamos tentar tirar, digamos assim, coisas práticas para a nossa vida, né? Quantas vezes nós não pervertemos aquilo de bom que Deus nos dá, né? Aquilo que Deus nos dá para que nós nos santifiquemos. E nós transformamos essa coisa boa em motivo de condenação. Pensemos numa amizade. Deus nos deu, sei lá, uma belíssima amizade, mas por conta do nosso egoísmo, por conta da nossa infantilidade, porque a gente não sabe perdoar, ou porque a gente não tem limite, nós acabamos com a amizade que poderia ter nos levado ao céu. Pensamos num outro caso, sei lá, Deus nos deu uma bela namorada, um belo namorado, e também, a gente é uma coisa muito boa, né? E a gente vai e destrói afetivamente aquela pessoa, ou faz do namoro um motivo de pecado. Então a gente pode até extrapolar e pensar, poxa, Deus nos deu um corpo, né? Um corpo belíssimo, e uma sexualidade belíssima também quando exercida no matrimônio. E nós estragamos uma capacidade que é tão linda, né? Um meio de amor que o próprio Deus instituiu que é tão lindo, usando ela, tornando esse meio uma pedra de tropeço, um motivo para pecar, um motivo para usar outras pessoas, literalmente usar outras pessoas, né? Acabar com a dignidade de outras pessoas. São Paulo fala, nós somos santuários, templos do Espírito Santo, e nós, toda vez que pecamos contra, no caso, o sexto mandamento, né? O mandamento da castidade, nós como que, digamos assim, invadimos o sacrário, um sacrário onde o próprio Deus está, né? E arrombamos esse sacrário, que é o corpo de outra pessoa. Então, como eu falava, qualquer semelhança com a nossa vida não é mera coincidência, né? Quantas vezes também os nossos cultos, as nossas devoções, elas são somente externas, mas elas não têm essência, né? Elas não contêm verdade. Então, não é que Cristo não quer que nós expressemos nossa fé externamente, não é nada disso. Também a gente tem que realmente expressar nossa fé externamente, por quê? Porque o que está no coração transborda, né, pela boca. Mas Cristo pede algo bem mais profundo. Ele pede que nós unamos as nossas devoções externas a uma vivência da fé de coração, né, de coração. Enfim, são esses os motivos que causam a santa ira de nosso Senhor nesse evangelho. E nós não estamos acostumados com esse semblante do Senhor, né? Nós queremos um Jesusinho bonitinho, sabe? Um Jesusinho docinho, tipo, fofinho, porque eu aperto a bochechinha dele, sabe? A gente quer um Jesus, o quê? Conivente com os nossos pecados. Mas isso é impossível para Cristo. E a gente tem que entender que é contraditório em sua própria natureza que Cristo aceite os nossos pecados. Por quê? Porque Cristo é Deus. Deus é amor. Deus é amor. E o pecado é uma falta contra o amor. Nosso Senhor, portanto, embora nos ame muito, ele odeia profundamente, profundamente o pecado. Então, tem até uma imagem de Nosso Senhor, né, que no ano passado, na Lectio Divina, a gente recebeu, que é um Cristo, e quando você olha para o rosto dele, há uma divisão. Uma divisão, assim, bem sutil, sabe, a passagem de uma parte para outra da face dele, que é dividida em duas. Isso mesmo que o Fernando está mostrando aí na cama. Uma face, acho que o lado esquerdo da face, o semblante de Cristo está muito bonito, muito calmo, um semblante acolhedor, mas o outro lado é um semblante rígido, um semblante severo. É a maneira como ele olha para o pecado. Então, assim como... Então, olhemos para essa imagem, por exemplo, que o Fernando mostrou, né, ou a imaginemos mesmo, e pensemos qual o rosto de Cristo que nós queremos ver, né? Qual o rosto de Cristo que nós queremos ver? Assim como ele chicoteou os vendilhões no templo, ele também nos chicoteia todas as vezes que cometemos uma falta contra o amor de Deus. Todas as vezes que nós pecamos, Cristo nos chicoteia, nos repreende, nos chama de hipócritas, com a dureza e a severidade que ele chamou os fariseus de hipócritas. Todas as vezes que ele vê em nós uma fé rasa, uma fé superficial, uma fé somente externa, ou até mesmo uma fé
interesseira. E essa palavra é chave, uma fé interesseira. O que irrita nosso Senhor nessa passagem, né? Deixa eu pegar aqui a Sagrada Escritura. Ele mesmo fala o que irrita ele. Ele diz o seguinte. Pronto. Então, nosso próprio Senhor diz o que irrita ele nessa passagem. Diz, olha o que ele fala. Tirai tudo isto daqui. Não façais a casa de meu pai uma casa de comércio. E nos evangelhos sinóticos, nas passagens paralelas a essa, que essa passagem aparece também em Lucas, Marcos e Mateus, né? Ele diz, não façais a minha casa um covil de ladrões. Então, o que irrita Cristo nesse momento? É quando se tem uma fé interesseira. E essa é a palavra-chave que eu falava, né? Quantas vezes nós não queremos tratar a nossa relação com Deus como se fosse um comércio, uma troca? Sei lá, o momento em que eu pequei muito, 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 eu só vou na igreja quando eu peco. Sabe? Eu só vou na igreja quando eu peco, que eu me sinto mal. Na realidade, é só uma amostra do meu orgulho, né? Eu não esperava que eu fosse tão mal assim, então quando eu peco de uma maneira tão grande, eu me sinto mal comigo mesmo, porque a minha própria imagem é manchada. Então eu vou na igreja para que eu reestabeleça essa minha imagem, essa soberba que eu tenho de mim mesmo. Então, vou só fazer uma troca. Eu não quero Deus, eu não quero a igreja, eu quero a mim mesmo e eu quero ter uma boa imagem de mim mesmo. Quantas vezes nós não vamos na igreja só para pedir um favorzinho, né? Deus, eu vou te fazer isso aqui e você me dá isso aqui, né? Olha, eu vou fazer não sei quantas orações, você me dá isso aqui. Enfim, isso é ruim? Claro que não, né? O pedir uma graça não é ruim, gente, claro que não. Mas nós temos que entender que a fé, ela exige uma pureza de intenção. O que é isso? Já vai embora, Albertini? Aí não dá, cara. Já, preciso ir, mano. Não queria te interromper, atrapalhar, não. Perdão, até a próxima. Tá tranquilo, até mais. Fique com Deus, cara. A fé que nós falamos, ela exige uma pureza de intenção. O que significa? Uma intenção que é pura. Significa que a nossa intenção com a fé não deve, a minha procura de Deus não deve servir a nenhum outro motivo que não seja o próprio Deus. Eu não devo buscar Deus pelo perdão dos meus pecados, eu não devo buscar Deus para alcançar uma graça, para ganhar dinheiro, para nada. Isso tudo é secundário, pode ser bom, mas tudo isso é secundário, terciário. Eu busco Deus por Deus. Deus é um fim em si mesmo. E por que isso é importante? Porque se eu busco Deus por qualquer outro desses motivos, esse mesmo motivo pelo qual eu busco se torna, digamos assim, aquilo que direciona a minha fé. Então, a partir do momento que, sei lá, eu receber essa graça, eu vou parar de buscá-la. Ou, pelo contrário, caso eu não receba, eu ficarei revoltado. Então, eu vou parar de buscá-lo também. Só dá coisa ruim quando nós colocamos a nossa fé a serviço das coisas temporais. A nossa fé tem que ser pura de intenção. Deus é um fim em si mesmo. Deus é amável por si mesmo. E nós queremos buscá-lo, tendo em vista nada mais do que estar com Ele. Então, para o nosso proveito espiritual, já podemos ver que hoje Cristo nos pede duas coisas. Honrá-lo não somente com os lábios, mas de coração. E nutrir uma fé pura, uma fé puríssima. Então, quando isso acontece, Cristo se ira, digamos assim, né? Mas como eu falei, uma santa ira, porque Cristo é Deus, e ele derruba as mesas, ele lança ao chão de ira dos cambistas, né? Como fala aqui na Sagrada Escritura, e ele expulsa os vendilhões do templo sagrado, e quando ele faz isso, gente, o que vocês acham que os judeus vão pensar? Ele vai pensar e falar, você tá doido? Quem que você pensa que você é? Que loucura, né? Então, e é justamente isso que eles perguntam, né? Quem é você, né, para estar fazendo isso? E Cristo, e se antes nós estávamos falando de sacrifícios do ritual antigo, agora nosso Senhor passa a falar do seu próprio sacrifício na cruz. Percebam bem. Ele passa a se referir à sua morte na cruz
e a sua ressurreição. Ele passa a falar do santuário, ou do templo do seu corpo sagrado, que será destruído, um santuário que será destruído, mas que será reerguido pelo Pai ao terceiro dia. Bem, por que Cristo passa a falar do seu próprio sacrifício? Porque o sacrifício dele substitui qualquer outro sacrifício ali do rito antigo. Certo? Nós temos que entender também, e não podemos negar isso, que há uma dimensão redentora na morte de Cristo. Pelo que ele mesmo fala. Né? Se a morte de Cristo não é redentora, então Cristo mentiu para a gente. Ele não pode ser Deus. Ele é, no mínimo, um mentiroso ou um doido. Ele mesmo falou, na Santa Ceia, por exemplo, né, quando foi instituída a Eucaristia, tomai e comei, este é o meu corpo que será entregue por vós. O corpo dele está sendo entregue por nós. Né? Tomai e bebei, este é o meu sangue que será entregue por vós e por todos, para a remissão dos pecados. É Cristo mesmo quem fala, que o sacrifício dele é para remir os pecados. Então, ele é este boi, esta ovelha, esta pomba, que carrega sobre si o pecado de todos. E não é simbolicamente. É realmente, a cruz de Cristo é redentora, né? E limpa-nos de todos os pecados. Dá a graça que a gente fique totalmente puro. O que nós precisamos fazer é manter essa graça, né? Então, cabe a nós nos perguntar, diante a cruz de Nosso Senhor, diante o sacrifício de Nosso Senhor, como estamos retribuindo a vida que Nosso Senhor derramou até a última gota de sangue para nos dar? Como nós retribuímos? São Paulo diz na Carta dos Coríntios, né? Na primeira Carta dos Coríntios, capítulo 6. Não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que está em vós e que recebestes de Deus, e que, portanto, não pertenceis a vós mesmos? Alguém pagou alto preço pelo vosso resgate. É isso que São Paulo fala. Nós não somos donos de nós mesmos, porque Cristo nos comprou, Cristo nos resgatou, e nos resgatou pelo seu sangue sacratíssimo. Então, como eu estou agindo sabendo disso? Sabendo que Nosso Senhor derramou até a última gota de sangue por mim. Ou, em outras palavras, para usar a expressão do Evangelho aqui, né, e entrar no tema que nós queríamos meditar de maneira principal. Com que zelo, né? Fala que Cristo tinha um zelo muito grande pela casa de Deus. Perguntamos primeiro com que zelo eu trato o sacrifício da cruz de Jesus. Com que zelo eu trato o sacrifício da missa? Aí agora a gente começa a entender, né? O que é a missa? A missa é o santo sacrifício de Cristo. O mesmo sacrifício que acontece no Calvário é o sacrifício da missa. Então, todas as vezes que nós fomos na missa, que nós tenhamos isso na mente e no coração. É a cruz de Nosso Senhor. É Nosso Senhor sendo crucificado por mim, sacrificado por mim novamente, mas de maneira incruenta dessa vez. Né? Por quê? Foi nosso próprio Senhor quem falou, né? Foi Jesus quem falou. Na hora de instituir a Eucaristia, ele falou, este é o meu corpo que será entregue por vós. E nesse momento, há aquilo que nós chamamos de transubstanciação, a substância do pão, mas não as aparências, não os acidentes. O cheiro, o gosto, tudo se mantém o mesmo, mas a substância do pão, aquilo que ele é, sua essência muda. E se torna o corpo de Nosso Senhor. Enquanto o vinho se torna o sangue de Nosso Senhor. Certo? E em João 6, posso até mesmo pegar aqui algumas passagens, ele mesmo diz, eu sou o pão dos deuses. Eu sou o pão que desce do céu e dá a vida ao mundo. E continua dizendo, quem comer deste pão viverá para sempre. O pão que eu darei, olha o que Jesus fala em João 6, o pão que eu darei é a minha carne para a vida do mundo. E muitos judeus ficaram escandalizados, né? Como que ele está dando a própria carne de comer? Será que eles são canibais? Esse povo doido aí, será que são canibais? Aí Cristo volta a reiterar, né? Se não comerdes a carne do Filho do Homem, se não beberdes o seu sangue, não terei a vida em vós.
Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Terá a vida eterna e eu ressuscitarei no último dia. E ele continua dizendo, pois a minha carne é verdadeiramente comida e meu sangue é verdadeiramente bebida. A gente, só quem não sabe ler, como João Paulo fala, né, não entende que a Santíssima Eucaristia é o corpo e o sangue de nosso Senhor. Tanto é que depois dessas palavras de Cristo, muitos dizem, diz a Sagrada Escritura, né, que muitos falaram, essa palavra é duríssima, e abandonaram nosso Senhor. Jesus tinha o dever moral de esclarecer a esses discípulos que o abandonaram que ele falava de um símbolo, caso a Santa Eucaristia fosse um símbolo. Mas ele não faz isso. Ele não esclarece. Ele reitera que não é um símbolo, que a transubstanciação realmente acontece e que na missa nós estamos diante de Deus mesmo nas mãos dos sacerdotes. Nós estamos diante do Calvário. Né? Então é isso que nós temos que ter em mente todas as vezes que a gente vai na missa. Então, como ir para a missa? Com que roupa ir para a missa? Que música tocar na missa? Sei lá, qualquer coisa relacionada à missa. Bem, só pense no que ela é. Vai ficar claro como agir na missa. Eu devo agir como? Quem que é a figura principal ali no Calvário? Ao lado de Nosso Senhor, que fica ali com ele a todo momento. Alguém lembra? Nossa Senhora, né, gente? Nossa Senhora fica o tempo inteiro ali com ele. E é ela um molde de como nós devemos agir na missa, de como nós devemos seguir. Então, com que zelo eu trato o sacrifício de Nosso Senhor? Será que, agora que as missas estão impedidas, eu não estou nem aí? Se você não está aí, gente, poxa, se a missa fechou e você não sentir nenhuma dor no coração, comece a rezar mais. Comece a pensar um pouco mais na conversão, na sua própria conversão. Porque é o próprio sacrifício do Senhor que está sendo fechado para nós. Com que zelo eu trato o sacrifício da missa? Eu amo de verdade? Eu busco pelo menos todos os domingos? Mas veja bem, é um ato de amor tão grande, mas tão grande, mas tão grande, encontrar o próprio Deus, que São Francisco, por exemplo, São Francisco de Assis, ia todos os dias à missa. Todos os dias São Francisco de Assis. A gente fala só da caridade, né, dos milagres que ele fazia, mas nós não sabemos que ele ia à missa todos os dias. E só fez o que fez por causa disso. Ou, no momento da missa, é nós, seres temporais, passageiros, que recebemos o próprio eterno no coração e nos tornamos eternos. O próprio céu passa a habitar em nós. Então, com que zelo eu trato o sacrifício da missa? Voltando para aquela passagem, né, que a gente vai ficar mais um pouquinho considerando ela. Que é que ela fala, o zelo por tua casa me devorará. Né? É o nosso tema, o zelo por tua casa me devorará. Com que zelo eu trato Nossa Senhora, que é a casa de Deus, né? Esse é um dos títulos de Nossa Senhora, a casa de Deus. Por quê? Porque o próprio Deus decidiu habitar no seu ventre, somente no seu ventre, durante 9 meses. Durante 9 meses, Nossa Senhora teve Cristo ali, somente para ela, né? No seu ventre. Nossa Senhora é o santuário do Espírito Santo. Nossa Senhora é o paraíso de Deus Filho. Deus Filho ele decide se encarnar no ventre de Nossa Senhora. E São Luís Maria fala, as riquezas, a beleza de Nossa Senhora é inestimável, digamos assim, né? É incompreensível para nós humanos. Somente Deus sabe. Nossa Senhora é um paraíso que Deus reservou para Ele mesmo. E somente Ele entende a grandeza, a pureza de Nossa Senhora. É isso que São Luís Maria fala. E tanto é que, quando os anjos olham para ela, né, São Luís diz, os anjos se perguntam, quem é esta, né? Quem é esta humana que tem Deus dentro de si, né? Que tem o próprio Deus dentro de si? Então, com que zelo eu trato Nossa Senhora? Eu entendo que a devoção a Nossa Senhora não é um detalhezinho da fé. Não é um detalhezinho da fé. Para um católico,
A devoção da Nossa Senhora, ela é necessária. Necessária. Nós temos que amar Nossa Senhora. Por que que é necessária? Bem, porque o próprio Deus decidiu vir a nós por meio de Nossa Senhora. E Deus, sendo Deus, não muda de ideia, né? Então, ele não quer que nós escolhamos outro caminho. E outra coisa, Deus sendo Deus, há de escolher o melhor e mais perfeito caminho para chegar até nós. E esse caminho foi Nossa Senhora. Então, não há caminho melhor e mais perfeito para que nós cheguemos a Deus, senão por meio dela, senão por meio de Nossa Senhora, de Nossa Rainha, certo? Então, com que zelo eu trato Nossa Senhora? Será que quando eu entro na igreja, sabe, eu sei lá, eu ignoro por completo as imagens e as trato com repúdio, sabe? Será que eu não rezo o terço? A gente está rezando o terço, né? A quaresma é um momento de nós aumentarmos o período de oração, então estou rezando o terço. E para terminar, com que zelo eu trato a Santa Igreja, que também é a casa de Deus. Com que zelo eu trato a Igreja, que também é a casa de Deus. Veja bem, nosso Senhor veio ao mundo e Ele nos deu a conhecer os seus ensinamentos. Mas ainda, como eu falava, Ele se sacrificou por nós. Mas se você for parar para pensar, imagina por um segundo, né? Vamos parar para refletir só um segundo. O que aconteceria se os ensinamentos de Cristo se perdessem ao longo dos séculos? Já imaginou isso, Fernanda? Se o que Cristo falou se perdesse com o passar do tempo, se tornasse, sei lá, como as falas do filósofo grego Heráclito. Nós só temos pedacinhos e não sabemos como reconstituir aquilo que ele realmente pensou. Então, nós nunca vamos ter certeza daquilo que ele realmente falou, daquilo que ele realmente defendeu. Se isso acontecesse com Cristo, né? Como é que eu iria gozar de todos os méritos obtidos por Jesus na cruz, se eu sequer soubesse que ele existiu, e o que ele fez por mim, e o que ele me ensinou? Ninguém pode crer em Cristo se antes não lhe falarem de Cristo. Então, para que a vida e a morte de Cristo não fossem em vão, para que o seu sangue não fosse em vão, tem que existir uma voz viva no mundo que transmita os ensinamentos de Cristo através dos séculos. Tem que haver uma voz audível, um porta-voz visível, cuja autoridade todos os homens de boa vontade possam se submeter, possam reconhecer. Então, por consequência, Jesus fundou a igreja para ensinar aos homens a verdade que ele mesmo ensinou quando esteve aqui. E são verdades necessárias para a salvação. Então, basta um momento de reflexão para que a gente perceba, para que a gente se dê conta de que, se Jesus não fundasse uma igreja, até mesmo o nome de Jesus Cristo não seria lembrado agora, nesse momento. Seria desconhecido. Além disso, quando Cristo morreu na cruz, ele podia ter aplicado as graças obtidas do Calvário de maneira direta e invisível para cada alma. Imagina isso, Juliane. Cristo morreu, pegou essa graça, pum, pôs diretamente de maneira invisível no seu coração, na sua alma. Você está remido. Mas como que você ia saber disso? Como que você ia ter a certeza disso? Né? Se ele poderia ter feito isso e não ter recorrido a nenhum sinal externo, a nenhuma cerimônia. Mas ele não quis fazer isso, justamente pelo que eu estava falando. Ele conhecia a nossa necessidade de uma segurança visível, certo? Ele preferiu canalizar as suas graças através dos símbolos sensíveis, para que a gente tivesse uma segurança, uma firmeza na fé. E por isso ele instituiu os sacramentos, certo? Para que pudéssemos saber quando, como e que espécie de graças nós estamos recebendo. Então, a confissão, por exemplo, né? Imagina, é claro, há uma possibilidade de, sem o sacerdote, nós recebemos os perdões de todos os nossos pecados. Como? Por meio da contrição perfeita. Um ato de arrependimento sincero e perfeito de todos os nossos pecados. Mas como eu tenho certeza de que eu, de fato, me arrependi sinceramente e perfeitamente? Né?
Como que eu tenho essa certeza? Será que não vai ficar um pouquinho de dúvida na nossa cabeça? Será que o nosso coração vai ficar tranquilo que eu estou de fato em comunhão com Deus? Então, Cristo sabe da nossa necessidade de ter uma segurança visível e por isso instituiu os sacramentos. E veja bem, os sacramentos visíveis precisam de um agente visível no mundo para que os guarde e os distribua. E este agente visível é a igreja, instituída por Cristo. Não foi isso que ele falou, por exemplo, a Pedro? Pedro, tu és pedra, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E as portas do inferno nunca prevalecerão contra ela, né? Non prevalebunt, nunca vão prevalecer sobre ela. Então, a igreja, gente, ela é o meio para receber as graças obtidas na cruz de maneira segura, sensível, certo? Firme. Então, a igreja foi, então, em resumo, a igreja foi criada para nos ensinar, nos santificar, nos governar da coisa de Deus. Se não fosse pela igreja, nós não saberíamos nem que Cristo existiu, nem o que ele ensinou, nem que ele morreu por nós, nem que ele instituiu os sacramentos, e nunca receberíamos esses mesmos sacramentos. Então, ela foi criada para nos ensinar e nos santificar. E nós devemos amá-la de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento, porque a igreja é o corpo místico cuja cabeça é Cristo. Vocês viram que eu usei uma passagem, né, que quando quando perguntam a Jesus, né, quais são os 2 maiores mandamentos? Ele diz, o primeiro grande mandamento é amarás teu Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas. Sobre todas as coisas, né? Amarás teu Deus de todo o coração, de todo o entendimento, de toda a tua alma. E agora eu estou tomando, assim, digamos, a liberdade de substituir até mesmo a palavra Deus pela igreja, porque nós não podemos separar Deus da igreja, né? Amar a Deus, tudo bem, mas como amar a Deus? Né? É uma ideia muito geral. Devo amar a Deus, mas como que eu amo a Deus? A igreja me esclarece como eu amo a Deus, de maneira bem particular. Por exemplo, frequente a missa, né? Receba o nosso Senhor e fique ali 5, 10, 15 minutos meditando e contemplando o mistério da Santa Eucaristia. A igreja está falando, você está amando a Deus nesse momento de uma maneira perfeitíssima, muito boa, e você não tem noção. E nós nunca teríamos noção. Então, nós não podemos ficar separando essas duas realidades, né? Como se fosse possível, né? Vivê-las de maneira separada nossa. Claro que não. Então, Cristo, os discípulos falavam, né? Isso de Cristo. O zelo da tua casa me consome. O zelo pela igreja, a gente deve nos consumir. Né? Você viu a maneira como Cristo agiu com firmeza para defender o templo de Jerusalém? Vocês viram? A gente esquece que Cristo era um homem, né? Um rapaz firme, sabe? Ele não tinha dessa, ele não era sentimental. Ele não chorava por qualquer coisinha assim, sabe? Ele não era um mimizento, não. Ele era um homem firme. Cristo age com firmeza nas coisas relacionadas à fé. Você vê Cristo de madrugada, numa montanha orando, e a gente não consegue parar 10 minutos para rezar um terço. Gente, Cristo estava de madrugada na montanha orando. Ele passou a noite inteira e ele saiu da montanha e andou sobre as águas. E você está achando que faz muito? A gente não faz nada. Você vê como ele é um homem firme. Você consegue imaginar um Cristo, sei lá, fraquinho, carregando a cruz? Não. Carregou a cruz como um homem também. Né? E veja a maneira como ele defende as coisas da fé. Veja a maneira como ele ama as coisas da fé. E é isso, é esse amor, é esse zelo que nós devemos ter, né? Na hora de falar da igreja, na hora de falar de Nossa Senhora, na hora de falar da missa. É esse zelo, é esse amor, é esse ânimo que nós temos que ter. Bem, é isso, né? Acho que nós até passamos o prazo. Desculpa se eu demorei um pouquinho. Então, vamos encerrar com uma Ave Maria, uma pequena oração depois da meditação, e abrir para qualquer espaço de dúvida ou partilha, alguma coisa assim. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicastes nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Show, gente. Obrigado. Arrasou. Falou super bem. Alguém tem alguma pergunta? Quer partilhar alguma coisa? Eu paro de gravar agora ou gravo essa parte também? O que você acha? Eu acho que pode parar a gravação, senão fica muito longa. Beleza, show.